Oi, babies! Como é que vocês estão? Vocês estão boa? Olha só quem tá aqui comigo, Gustavo do Mapa Educação. Lembra que eu fiz aquele vídeo contando um pouquinho sobre como foi a minha ida até a conferência Mapa Educação? Então hoje eu trouxe Gustavo para conversar um pouquinho com a gente. O Herbert teve a nossa conferência, que foi faz umas 2-3 semanas aí. A gente fez um painel sobre diversidade na escola e o Herbert contribuiu lá, foi super legal. E aí eu vim hoje falar um pouco sobre esse tema, né? E em particular sobre alguns temas da temática LGBT em educação hoje no Brasil. Segura que a gente já vai falar. Gustavo, então explica pra gente o que é a Base Nacional Curricular. A base é um documento que está sendo construído agora. Aliás, fez parte de um processo bem grande de construção, bem democrático. Teve um período de que você podia mandar sugestões online. E, assim, ela vai ser o documento que vai determinar as habilidades e competências que cada aluno tem que aprender em cada um dos anos escolares. E ela vai ter um valor de lei. Então essa é a grande diferença. Hoje não existe um documento que tenha valor de lei que determine cada ano escolar o que tem que ser aprendido. Então qual que é o objetivo da base, né? Um dos grandes objetivos é garantir que não haja tanta desigualdade no que é aprendido em diferentes lugares do Brasil. E aí como que isso, né, dialoga com a temática LGBT? Tem uma parte da base, né? Assim, o documento como um todo fala sobre todas as matérias escolares, história e tal. E aí tinha uma parte no começo do documento que dizia que a escola deve ser um lugar que é um lugar agradável e propício ao aprendizado para estudantes de diversos backgrounds, né? Então falava que tinha que garantir respeito à diversidade de raça, de sexo, de assim que não discriminaria com base em aparência. Dizia também no começo que não deveria discriminar com base em orientação sexual e identidade de gênero. Mas assim, a base teve várias versões, né? Como eu falei, foi um processo longo de construção. E aí, o que aconteceu? Esse documento que eu falei, que dizia que iria respeitar a diversidade de gênero, de identidade e orientação sexual, foi divulgado primeiro para jornalistas. E 2 dias depois, quando foi divulgada realmente a terceira versão oficial da base, essas duas expressões tinham sido retiradas. Por que será, né? Isso foi mais ou menos agora em abril desse ano. Isso foi no começo desse ano. Tinha essa cláusula que garantia essas duas, né, identidade de gênero e orientação sexual, respeito a essas duas, diversidades. E foram tiradas só essas duas, foram mantidas as demais, o que, óbvio, que tem que ser mantidas mesmos, mas não deveria ter sido retirado, no caso, essas duas. Então mostra que é um ataque bem orientado contra o respeito à diversidade de identidade de gênero e orientação sexual. E assim, acho que a base vai ser concluída esse ano, né? Ela está ainda no estágio de discussão. Então agora acabaram de ocorrer 5 seminários da base. Então o próximo passo realmente é pegar todo essas contribuições que houve e consolidar a base. Acho que a gente tem que ficar atento, né? Realmente para ver se essa cláusula de defesa a identidade de gênero e orientação sexual vai ser mantida ou não. Ou isso vai sair. Exato. E isso é pra ser resolvido assim esse ano. Isso, Então, essa é a sequência de seminários da base, foi organizada pelo CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. E aí o CNE, ele dialoga com o MEC, né? Ele meio que traz as demandas da população para o MEC. E o MEC é quem realmente vai consolidar a base. Inclusive foi o MEC que retirou essas duas expressões da base unilateralmente, então... Pois é, até você me mandou uma entrevista e aí o Ministério da Educação estava dizendo que ele não queria... Como é que é? Tão absurdo que a gente até esquece o que tem que falar. Deixa eu até pegar um pedacinho aqui. Vou ler aqui um pedacinho de uma nota do Ministério da Educação. Não queremos ser nem a favor nem contra. Somos a favor da pluralidade, da abertura, da transparência e da lei. Isso é engraçado, né? Falar que não é a favor nem contra. Pois é. Então você retirou a defesa que tinha ali, a diversidade. Aí para entender um pouco melhor, né, por que isso aconteceu, a gente tem que entender que isso faz parte de um movimento nacional que tem como uma das principais pautas justamente isso, né? É um movimento chamado Escola Sem Partido. Eu até queria ler um pedaço engraçado do projeto de lei. É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas, e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral e sexual, incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. Esse movimento acredita que, ao ensinar sobre a existência de diversidade
de identidade e orientação sexual, está se ensinando as crianças a serem LGBT. O que, no caso, é meio impossível, né? Inclusive, eu gosto de falar sempre que, assim, se fosse possível ensinar sexualidade, enfim, orientação sexual, nós seríamos todos heterossexuais. Com né? certeza, cisgêneros, porque a gente vem aprendendo desde pequeno na escola, enfim, piadinhas de amigos professores que você não deveria. A heterocisnorma, né? Exatamente. Sempre. Então eu acho engraçado essa ideia de que se pode ensinar. Mas enfim, é importante explicar, né, para as pessoas que não queremos ensinar, não queremos converter ninguém. A educação, ela não é só matemática, só nota de prova. Claro que isso também é importante. Mas a educação é uma ferramenta para as pessoas, para a gente melhorar a sociedade. E nisso entra você ensinar as pessoas como serem bons cidadãos, o que inclui não praticar violência, não discriminar pessoas com base em N características, né, incluindo ser LGBT. Então esse é o objetivo, que se diminua a violência contra pessoas LGBT. Para pautar políticas públicas é muito importante ter dados numéricos, né? Porque a gente vê um caso aqui, um caso ali, aí vem alguém que diz, não, mas isso não é um padrão com frequência, ou falam muito, né, não, a pessoa, sei lá, às vezes tem homicídios, né, pela pessoa ser LGBT, crimes de ódio, e a gente ouve muito a resposta de que, não, é um homicídio normal, como qualquer outro, não tem que ter leis específicas porque, enfim, tem que ter lei só contra homicídio, entendeu? Tipo, esse tipo de discurso. Então tem uma pesquisa que foi feita ano passado, e essa pesquisa buscou saber como que é o cenário nas escolas hoje brasileiras para quem é LGBT. Então foi uma pesquisa só com alunos LGBT, e perguntava várias coisas sobre com que frequência eles são discriminados, eles sofrem violência. Então, assim, pra gente saber que não são casos isolados. Então, vou ler aqui alguns números, né? 70% dos respondentes disse que já foi verbalmente agredido nas escolas, tá? Isso é só nas escolas. 1/3 desses falou que aconteceu com frequência. 25% falou que foi agredido já fisicamente. 56% falou que foi assediado sexualmente nas escolas. E 70% ouviram comentários vindo de professores ou funcionários, né? Piadinhas, coisas desse tipo. E como, né? Então, exatamente. Até por isso que tem essa questão de trazer o ensino de diversidade à sala de aula, porque a gente ouve não só dos coleguinhas, mas também dos professores, né? Deveria ser um modelo ali pra gente seguir, que deveria nos ensinar o que é certo e errado, e a gente ouve esses comentários vindo deles. Foi até uma história que eu contei lá na conferência. Sim. Que lá pra 4ª série, um professor de história virou pra mim, em meio a mais uns 4 alunos na sala de aula, batendo no peito, falando que eu tinha que sair do armário como homem. E aí, aquilo pra mim foi super constrangedor, porque eu não queria falar sobre a minha sexualidade naquele momento da minha vida. Ainda não era uma coisa bem resolvida pra mim. E muito, muito complicado, assim, você expor uma criança no meio da sala de aula e não poder debater sobre as questões que a sociedade necessita falar. O Escola Sem Partido é, então, o quê? Uma reação contra todo esse movimento que a gente está tentando fazer, de informar as pessoas. Eu acho muito importante buscar dialogar com as pessoas que discordam da gente, que são as pessoas que trazem esse projeto à frente. Então, tentar trazer essa mensagem de que ninguém quer, inclusive é impossível, ensinar as pessoas a serem LGBT ou transformá-las, o que for. A gente quer apenas diminuir a violência contra as pessoas que poderiam, assim, como eu falei, né, a gente não escolhe ser isso, não se ensina, então, assim, poderia ser alguém da sua família, poderia ser seu filho, entendeu? E o único objetivo é que essa pessoa tenha um futuro melhor, que livre de violência, livre de discriminação, o que passa por, na escola, não só ela aprender a se aceitar, mas também os colegas aprenderem a respeitar. Exato. É uma violência contra si mesmo e em convivência. Sim, porque é uma coisa que eu acho que acontece muito, né? A gente fala muito da diferença entre as gerações hoje, né? Quem é mais velho tem muito mais dificuldade de entender questões LGBT. Por quê? Porque desde criança vem ouvindo que isso é errado e tal. Então é importante ter essa intervenção cedo, né? Na escola é o momento adequado para isso, de ensinar que é normal. E para os educadores, algum recado? Eu diria para, assim, buscar, sabe, fazer um esforço para aceitar realmente essa diversidade. Se você vir algum aluno comentando alguma coisa sobre o outro, sempre intervir. Buscar informações online sobre possíveis dinâmicas que você pode fazer em sala de aula, esse tipo de coisa. Então, para dar um exemplo de uma coisa que vem em sala de aula às vezes, educação sexual. Aí você vai ensinar lá coisas básicas de educação sexual, enfim, proteção, coisas assim. Geralmente, né, quando eu aprendi isso, era só heterossexual. Então, sabe, não se fala sobre medidas de segurança e proteção
para LGBTs. Então isso já é uma coisa, é um tema que você trata na sala de aula corriqueiramente. Aliás, quer dizer, tem muitas escolas que não tratam, mas Sim. enfim, alguns professores tratam e às vezes por um descuido, por falta de informação, não lembram de incluir a diversidade nessa questão que naturalmente, né, diz respeito à diversidade. Agora, uma dúvida que pode surgir: uma vez aprovado essa base nacional curricular, vai ser proibido falar nesses termos dentro de sala de aula? Se fosse aprovado, ou a escola sem partido. Tá. Sim. A base, né, o que eles fizeram na base foi retirar essa menção explícita ao respeito à identidade de gênero e orientação sexual, mas eu não iria proibir por ausência, né? Eu pergunto porque eu tô numa licenciatura agora e é uma dúvida que as pessoas sempre perguntam, tipo, e dentro da sala de aula, eu vou poder falar sobre isso? Não vou, como é que vai ser? O que põe em risco você poder falar é justamente o Escola Sem Partido. Sim. Hoje, como eu falei, tem muitas movimentações que querem aprovar esse projeto. Se eu não me engano, hoje tem um município no Brasil só onde ele está realmente efetivo. E aí, a medida específica, né, que o projeto, quando passa, que ele defende, eles põem um cartaz na escola que diz coisas assim, do tipo, os professores não podem expressar sua opinião política e ideológica, enfim. Só que aí, na prática, se você pesquisa o que o movimento defende, de fato, entra no site deles, qualquer coisa, fica muito claro que quando eles dizem manifestação política, isso quer dizer, inclui, né, você não poder falar sobre diversidade de identidade de gênero e orientação sexual. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que combater esse projeto que, enfim, não seria benéfico para a educação, e acho que é isso, a gente pode deixar mais links aqui. Sim, todos os links das referências que o Gustavo falou aqui, a gente vai deixar aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal das Bi, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam o Escola Sem Partido, entendam tudo isso que está acontecendo na educação no Brasil. A gente precisa mudar essas questões e para isso a gente precisa dialogar, não é mesmo? Sim, importante. A gente vai manter essa pauta quente aqui no canal das Bi. A gente tem um contato direto com vocês do Mapa Educação, então sempre que precisarem, podem contatar a gente vai conversar aqui com a galera do canal das Bi. Sim, a gente do Mapa também estamos super abertos, se quiserem, quem tiver interesse, seja só em educação, seja em educação e interação com LGBT, a gente está super aberto aí a parcerias e conversar com vocês. Conheça o Mapa Educação, vou deixar o link aqui embaixo. Isso, sigam a página também do Mapa Educação. Um beijo, babies. Tchau, gente, obrigado.